Boa noite. Bom estar aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Pela manhã eu dizia à igreja que a impressão que dá assim quando eu venho ministrar a palavra é que eu entrei em contato com a Lucila, com o Renan, eu escolhi as músicas para serem cantadas, tudo encaixado com a mensagem que será ministrada. Mas essa semana sequer eu falei com a Lucila e não falei com o meu filho Renan a respeito disso, do que eu iria pregar, daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E quando eu chego aqui na igreja, começo o louvor e os cânticos, eu percebo que Deus já está se movendo neste lugar. Mesmo antes de nós entrarmos aqui, Deus já estava aqui, Deus já estava preparando o ambiente para estar aqui se manifestando, falando ao nosso coração, respondendo o clamor do nosso coração. Por isso eu queria convidar você para abrir o seu coração nesta noite, abrir mesmo os seus ouvidos e permitir que Deus fale com você. Que essa palavra venha como um renovo sobre a sua vida nessa noite. Amém? E eu queria convidar você então para estar abrindo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, versículo 2, e depois nós iremos ler de 5 a 11. Gênesis 37, 2, 5 a 11. Amém? Diz assim: a história da família de Jacó é a seguinte: quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com os seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós, ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse? Então você acha que eu, sua mãe, seus irmãos, vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Amém? Mais um texto para nós lermos aqui. Gênesis 40, de 7 a 14. Gênesis 40, de 7 a 14. Então perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: o que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho esta noite, mas ninguém é capaz de interpretá-los. Disse-lhe José: não pertence a Deus a interpretação de sonho. Não pertence a Deus a interpretação de sonhos? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira na minha frente com 3 ramos. Ela brotou e depois produziu flores, que por sua vez deram cachos de uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei pessoalmente em sua mão. Então José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias.
Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar soltar você e restaurá-lo ao seu cargo como chefe de copeiros, e você servirá a taça pessoalmente a ele, como costumava fazer quando você era o copeiro. Agora ouça, quando estiver bem com você, tudo bem com você, lembre-se de mim. Peço que seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó para me tirar desta prisão. Amém? Gostaria de pedir uma gentileza de mais uma vez você fechar os seus olhos. E eu gostaria de fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, nós queremos te exaltar nesta hora. Declarar, ó Deus, que bom é estar na tua casa, bom é estar neste lugar, poder cantar louvores a ti, te engrandecer, declarar que tu és o nosso Deus, tu és o nosso socorro, tu és a nossa provisão, tu és tudo que nós queremos, tu és tudo que nós precisamos, Pai. Senhor, por isso nos entregamos a ti totalmente nesta hora. Senhor, eu te peço, Pai, vai tocando o coração da vida dos meus irmãos, trazendo quebrantamento, ouvidos sensíveis à tua voz, Pai. Que o Senhor possa derramar a tua palavra aqui, que seja uma palavra, Deus, que venha em encontro, Deus, ao anseio do coração, Senhor, da tua igreja. Que seja uma palavra que cura, que renova, que restaura, Senhor. Uma palavra, Deus, que vem como resposta sobre o teu povo, Senhor, renovando ânimo, renovando força neste lugar. Declaramos, Pai, que a igreja é do Senhor, tu tens poder e autoridade para agir no nosso meio, para falar neste lugar, ó Deus. Senhor, pois tu és Deus sobre as nossas vidas e tão somente somos servos nas tuas mãos, Senhor. Usa da minha vida agora, Senhor. Dá-me autoridade e poder, ó Deus, para estar ministrando essa palavra, Pai. E o clamor do meu coração é que o Senhor confirme essa palavra no coração de cada um que está aqui nesta noite. Senhor, com resposta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, o meu coração está assim, borbulhando por essa palavra. Porque é muito bom quando você vai se preparar, vai estudar, e Deus vai abrindo os seus olhos, e você vai enxergando, vai vendo, experimentando o poder, a maravilha que é a palavra de Deus para nós. Realmente a palavra de Deus é um alimento que sacia a nossa fome. Realmente a palavra de Deus é uma lâmpada sobre os nossos pés. A palavra de Deus é um renovo sobre as nossas vidas. E quando eu subo aqui para pregar, parece que essa palavra quer saltar de dentro do meu coração. E eu queria que você estivesse com essa mesma expectativa de receber essa palavra nessa noite, porque Deus quer falar com cada um de nós. Amém? E eu gostaria de começar essa mensagem de hoje fazendo uma pergunta. Quem aqui gosta de esperar? Tem alguém aqui que gosta de esperar? Quem aqui tem paciência para esperar? Via de regra, ninguém gosta de ficar numa fila de banco ou numa fila de supermercado. Ninguém gosta de ficar num ponto de ônibus ali por minutos, horas aguardando o ônibus. Ninguém gosta de ficar aguardando a resposta ali de uma entrevista de emprego, esperando ali numa sala de espera de um hospital, aguardando notícias de alguém muito querido que está ali no hospital. Ninguém gosta de esperar a resposta, aguardar a resposta. Alguém aqui já ficou na sala de espera de um consultório médico? Eu e o Renan, um tempo atrás, nós marcamos uma consulta, no mesmo local, na mesma hora, no mesmo dia, só que com médicos diferentes. Detalhe, um sábado de manhã. E a consulta estava marcada para as 8h30, e eu geralmente gosto de ser muito pontual nos meus compromissos. Aprendi isso no meu trabalho, de chegar sempre na hora, um pouquinho antes. E às 8h30 em ponto nós estávamos lá no médico.
E eu e o Renan sentamos ali na sala de espera e nós aguardamos 1 hora, aguardamos 2 horas e nada de sermos atendidos. Depois de 2h30, eu ouço a médica falar o meu nome e eu então entro na sala da médica e deixo o Renan ali na sala de espera, esperando ainda para ser atendido. E eu fui atendida ali, naquele momento, e quando eu saio da sala da médica, eu vejo o Renan ali sentado, ainda aguardando para ser atendido. E nós tínhamos um compromisso naquele dia, na hora do almoço, e já estava chegando a hora do compromisso, e o Renan foi ficando irritado, o Renan foi ficando nervoso, até que de um dado momento ele se levantou e foi até a recepcionista e disse para ela, falou, olha, eu quero cancelar a minha consulta. E, se eu não me engano, ele já era próximo a ser atendido. E a recepcionista falou, olha, mas você já vai ser atendido. Ele falou, não, eu não vou mais esperar para ser atendido. E nós então fomos embora. Era necessário ele passar por essa consulta, mas esse tempo de espera, essa demora ali, fez com que ele desistisse de ser atendido. Gente, não é fácil esperar, mas muitas vezes é necessário. E ainda que muitas vezes demore, ainda que muitas vezes nos chateie, nos deixe irritados, muitas vezes da nossa vida, nós iremos passar por este tempo de espera. E geralmente, quando nós estamos esperando, a impressão que dá é que o relógio não anda. Você já teve essa impressão? Eu tenho muitas vezes essa impressão quando eu estou fazendo academia, estou fazendo esteira, e eu faço todo dia meia hora de esteira. Agora eu arrumei uma estratégia, gente. Porque antigamente eu ficava de frente para o relógio e eu andava e parecia que não tinha passado nem 5 minutos. E eu falei, gente, mas eu estou cansada. E eu fazia e aquela meia hora parecia uma eternidade. Porque o relógio parecia que eu não estava andando. Hoje eu pego a minha Bíblia no celular e eu leio pelo menos 5, 6 capítulos quando eu estou fazendo esteira. Gente, e é maravilhoso que eu não me incomodo com barulho, não olho do lado, não converso com ninguém, e tem sido um tempo proveitoso. Mas a impressão que dá é essa, quando as coisas estão demorando, o relógio não anda, a hora não passa, a fila não anda. O pior é que quando acontece alguma coisa, e esse tempo parece que demora mais ainda, a resposta não chega. Esperar é algo contra a nossa natureza, a natureza humana. Nós não gostamos de esperar geralmente. Nós somos impacientes, nós somos imediatistas. Nós queremos soluções rápidas, nós queremos respostas rápidas. Por isso é tão difícil nós esperarmos. Agora, trazendo para o âmbito espiritual. Como esperar quando a resposta não vem? Como esperar quando as coisas não acontecem, quando as situações não mudam? Como esperar quando nós estamos passando por grandes lutas, grandes tribulações, e um tempo demorado, um tempo longo de lutas, de desafios, de problemas, e nós então oramos, nós clamamos, nós choramos na presença do nosso Deus, e parece que Deus não está ouvindo, e nem vendo o nosso sofrimento. Como esperar quando as promessas de Deus não se cumprem? Como esperar quando parece que as portas não se abrem? Como esperar quando muitas vezes as coisas não estão boas, em vez de melhorar, muitas vezes pioram? E parece que no céu há um silêncio. Deus não fala nada, Deus não responde nada. Onde está Deus neste momento? Nós nos perguntamos. Será que Deus está agindo? Será que Deus está fazendo algo ao nosso favor?
Só quem já passou por momentos assim sabe daquilo que eu estou falando. Alguém já passou por isso? Pode levantar a sua mão. Momentos em que parece que Deus não ouve, Deus não vê, Deus não responde. Aliás, ninguém ao nosso lado vê a dor, o sofrimento que muitas vezes nós estamos passando. Embora pareça que Deus não está fazendo, Deus não está olhando, embora pareça que Deus está em silêncio, saiba que Deus está agindo. Podemos até não estar vendo, mas Deus está trabalhando ao nosso favor. Amém? Isaías 64:4 diz assim: porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. O que nós precisamos entender é que a maneira de Deus agir e o tempo de Deus agir não é o nosso. Sabe por quê? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. A Bíblia fala que para Deus o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus, Ele é Deus suficiente, Ele é perfeito em tudo que faz, e há um tempo certo para todas as coisas acontecerem nas nossas vidas, que é o tempo de Deus, o tempo favorável de Deus. Palavra desta noite, palavra de hoje, o tempo de Deus. A história de José, gente, para mim, é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Por si só, a vida de José já é um milagre. Porque eu não sei se vocês conhecem, mas a sua mãe, Raquel, ela era uma mulher estéril que não podia ter filhos. E por anos Raquel se humilhou, orou, chorou, clamou ali a Deus para que ela pudesse ter um filho. Até que Deus respondeu a oração de Raquel e lhe deu filhos. E o primeiro filho foi José. José foi um filho, foi um milagre na vida de Raquel, uma resposta de oração na vida de Raquel. Na adolescência, Deus deu sonhos a esse menino, a José, de que ele seria uma pessoa muito importante, que ele seria uma pessoa grande, que ele ia ser colocado como autoridade sobre pessoas, que a sua própria família iria um dia se sujeitar, se curvar diante dele. Um detalhe na vida de José é que ele era o filho predileto do seu pai Jacó, e isso causava um certo desconforto e até mesmo um sentimento de ódio no coração dos seus irmãos, por seu pai ter um filho preferido. E quando José então conta o sonho ali para os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Só que José guarda aqueles sonhos no seu coração. E eu não sei aqui, quantos aqui tem filhos adolescentes em casa? Alguém tem? Alguns aqui. Mas quem tem filhos adultos aí, um dia o seu filho foi adolescente. Gente, tem hora que eu fico procurando uma bateria na Larissa para ver se eu consigo desligar a Larissa um pouco. Porque é uma adolescente de 15 anos. E ela fala assim para mim, me chama de velha, né, literalmente. Falou: mãe, se eu tivesse a sua idade, eu também ia querer ficar na minha casa, quietinha, descansando. Mas eu não tenho a sua idade, mãe, eu sou adolescente. Mãe, eu gosto de sair, eu gosto de estar com amigos, eu gosto de comer fora, eu não quero ficar em casa. E eu fico ouvindo ali, falei: filha, mas é tão bom ficar em casa. Falou: não é. Eu imagino o coração desse adolescente. José tinha 17 anos, na flor da idade, pilhado, como a gente fala, cheio de energia.
e Deus dá um sonho para ele, falou: José, você vai ser grande, José, você vai conquistar coisas, tenho sonhos altos para você. E o coração de José então vai se enchendo de expectativa, e ele conta os sonhos para os seus irmãos, e ele fica: Senhor, mas quando? Quando vai acontecer isso na minha vida? Só que as coisas não acontecem como José imaginava. José então é injustiçado pelos seus irmãos, ele é humilhado, vendido e dado como morto para o seu pai. José sabia que aqueles sonhos que ele teve foram dados por Deus na vida dele. Sonhos de governar, que pessoas iriam se sujeitar a ele, que ele seria uma pessoa de relevância na sua geração, que faria a diferença. E agora esse adolescente cheio de sonhos, cheio de expectativas, ele então agora é vendido como escravo. E ele passa a viver numa terra estranha, num lugar estranho, solitário. Não havia ali um parente, o seu pai não estava ao seu lado, não havia um amigo que pudesse estender a mão, que desse uma palavra de incentivo, de força a José. E ele se encontra sozinho no Egito. Depois de 10 anos, gente, trabalhando ali na casa de Potifar, as coisas ainda pioram mais na vida de José, porque ele ali é preso por causa de falsas acusações, e ele vai para a prisão, e mais uma vez ele passa por humilhação. José passa ali por tristeza, mas na prisão ele conhece duas pessoas, dois homens, dois funcionários ali de Faraó, e ele então certo dia vê aqueles dois homens, e ele vê que eles estão ali angustiados, e ele pergunta: por que vocês estão tão tristes? O que aconteceu? E eles então falam assim: nós dois tivemos um sonho, e não há ninguém que possa revelar, interpretar esse sonho para nós. E José então fala assim: a interpretação vem de Deus, conte para mim. Um detalhe, gente, José também teve sonhos. Deus tinha dado sonhos, e os sonhos na vida de José pareciam ser frustrados, porque não aconteceu, não havia acontecido. Já tinham se passado 10 anos, e esse sonho não tinha se concretizado. E agora ele fala para aqueles homens: conte para mim, porque Deus vai revelar o sonho a vocês. E aqueles homens contam os sonhos para José. E quando ele revela o sonho ali para o copeiro, primeiramente, ele fala para o copeiro, falou: olha, daqui 3 dias, você vai ser restituído no seu cargo, você vai estar perante Faraó e vai servir o vinho para Faraó. Quando você estiver bem na presença de Faraó, lembre-se de mim e fale bem de mim para Faraó, para que ele me tire da prisão. Gente, o copeiro sequer lembrou, aquele sonho se concretizou, ele estava ali na presença de Faraó, mas sequer ele lembrou de José. Diante de tudo isso, de tanta humilhação, de tanta tristeza, de tanta injustiça, ele poderia estar se perguntando: onde está Deus nesta hora? Por que, Senhor, eu estou passando por tudo isso? Será que foi para isso que eu nasci? José deve ter pensado: eu tenho me mantido íntegro, fiel a Ti, numa terra estranha, onde as pessoas adoram a outros deuses. Eu continuo servindo ao Senhor, andando na Tua presença, com o coração íntegro na Tua presença. E o Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está olhando para mim? José poderia estar perguntando: por que o Senhor não responde a minha oração? Mas embora José não estivesse vendo, Deus estava agindo. O plano de Deus na vida de José era muito maior do que ele pudesse imaginar.
e no tempo de Deus, as promessas de Deus iriam se cumprir na vida dele. Amém? E talvez, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez você entrou aqui e o seu coração está cheio de questionamentos, há dúvidas no seu coração. Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está vendo as lutas que eu estou passando, que eu estou enfrentando? Será que Deus se importa comigo? Quero dizer a você, o céu não está em silêncio. Deus não está em silêncio. Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem visto as suas aflições. Deus tem visto o seu choro. Deus tem visto os seus dias de luta, de desafios. E Deus está com você. Deus está cuidando de você. Deus tem a sua vida na palma de suas mãos. E Ele vai trazer um tempo na sua vida, um tempo de refrigério, um tempo de restauração, um tempo de restituição, um tempo do agir dEle, da resposta de Deus sobre a sua vida. É o tempo dEle, é no tempo favorável dEle que essas coisas irão se cumprir. Amém? Você crê nisso? Mais forte, gente, não me convenceu. Você crê nisso? Amém. Por que nós temos dificuldades, então, de esperar o tempo de Deus? Quais são essas dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos e muitas vezes nós nos sentimos desanimados? A primeira coisa que eu queria falar são as circunstâncias. Circunstância, segundo o dicionário, significa o conjunto de condições que acompanham o fato ou acontecimento. As circunstâncias adversas, muitas vezes, nos levam a questionar se de fato Deus está agindo. Nós colocamos em dúvida as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Nós tiramos os olhos de Deus e olhamos muitas vezes para as circunstâncias, para as situações que nos cercam. Nós duvidamos da palavra de Deus, aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Muitas vezes passamos por vales da nossa vida e a impressão que nós temos é que Deus nos abandonou. Não há uma palavra, não há um sinal, não há um agir, não há uma resposta de Deus. Mas eu quero dizer a você, Deus está te vendo. Os olhos de Deus estão sobre você agora mesmo. Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando para as suas lutas. Deus está olhando para as suas tribulações. Deus está olhando para as suas aflições. E Deus é um Deus que age, é um Deus que responde. Amém? Na Bíblia conta a história de um homem, de uma família, que Jesus amava, a família de Lázaro. Muitas vezes, Jesus passou naquela casa, comeu com aquela família, levou os seus amigos, pregou a palavra ali naquela casa. Mas um dia chega a notícia, as irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus, e fala: Jesus, seu amigo Lázaro, nosso irmão, está doente, venha rápido, porque essa doença é para a morte. Jesus recebeu o recado, ok? E diz que ele demorou 2 dias, até que ele fala para os discípulos, falou: vamos até Betânia, porque Lázaro está doente. Aliás, ele fala assim: Lázaro está dormindo. E os discípulos, não entendendo essa palavra, falam assim: mas Senhor, Jesus, se ele está dormindo, é sinal que ele melhorou, que ele está bem. Mas Jesus estava falando assim: olha, Lázaro morreu. E Jesus, mesmo sabendo que Lázaro estava morto, ele vai para Betânia. E quando ele chega em Betânia, Marta fica sabendo que Jesus está chegando, e ela vai ao encontro correndo ali de Jesus e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou assim: Marta, eu não tenho dito para você
Eu não tenho dito que eu sou a ressurreição e a vida. Eu não tenho dito que se você crer, você vai ver a minha glória. Mas Marta estava tão aflita, tão aflita. Aquele momento que ela estava passando era tão doloroso que ela não conseguiu enxergar que aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder para ressuscitar os mortos, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para operar milagres estava diante dela. E ela não conseguiu ver porque as circunstâncias pareciam maior do que ela. Então anunciam para Maria, sua irmã: Jesus, o mestre chegou, ele está aqui. E ela então vai falar com Jesus. E quando ela vê ali Jesus, ela fala a mesma coisa: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus nunca saiu do lado dela. Jesus nunca saiu do lado de Lázaro. O tempo todo Jesus estava ali, porque Jesus é Deus e Ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas a aflição era tão grande que ela não enxergou também que o mestre estava ali, aquele que cura estava ali, aquele que restaura estava ali. E Jesus então pede, falou: olha, me leva onde Lázaro está. E quando Jesus chega no túmulo onde Lázaro foi enterrado, Jesus ele chora, porque apesar de Jesus ser Deus, ele também era homem. Ele se comoveu com aquela situação, tanta tristeza, e Jesus chorou. Jesus percebe o seu choro. Jesus vê a aflição do seu coração, e muitas vezes ele está chorando junto com você. Você só não está vendo. Ele está de mãos dadas com você, segurando a sua mão ali, se compadecendo das suas dores, dos seus temores. E ele fala então: removam a pedra. E as pessoas, olhando as circunstâncias, falam: Jesus, fazem 4 dias que ele está morto. Jesus fala: remove a pedra. Eles falam: Jesus, mas cheira mal. Já está cheirando mal, não há o que possa fazer. São as circunstâncias que muitas vezes nós estamos olhando. Mas Jesus fala: tire a pedra. E Jesus então fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro então é ressuscitado, e ele sai daquele túmulo. Isaías 43, 1 e 2 diz assim: mas agora, Israel, o Senhor que o criou e formou diz: não fique com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar por águas profundas, eu estarei do seu lado. Diga amém. Amém. Mais forte. Amém. Quando tiver que atravessar grandes rios, eles não o encobrirão. Amém. Mais forte. Amém. Quando tiver que passar pelo fogo, não se queimará. Amém. As chamas não farão mal a você. A Bíblia deixa claro, igreja, que nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por provas, por problemas, por aflições, que muitas vezes querem nos derrubar, querem entristecer, querem nos desanimar, querem nos destruir. Mas a Bíblia também fala que Deus não nos abandona. Ele fala: eu estarei ao seu lado em toda e qualquer situação. No que você estiver enfrentando, você não está sozinho. Eu estarei com você todos os dias. Nós precisamos tirar os olhos dos ventos. Nós precisamos tirar os olhos dos rios, das águas que sobem. Nós precisamos tirar os olhos das tempestades, das circunstâncias que nos cercam, e olhar para o Deus que está acima de todas as circunstâncias, no Deus que tem poder sobre as circunstâncias, no Deus que opera milagres, no Deus que faz maravilhas, no Deus que é fiel para cumprir as promessas que Ele tem sobre as nossas vidas. Deus, Ele nos segura em suas mãos, e Ele nos leva a lugares altos, a lugar de refúgio, de refrigério, lugares seguros. Ele tem o poder de fazer isso. 2 Coríntios 4, 17 e 18.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: vai passar. Vai passar. Você vai vencer. Amém? Muitas vezes nós não compreendemos porque passamos por tantas lutas, tantas coisas acontecem na nossa vida. Quantas decepções, quantas frustrações. Mas nós precisamos entender que Deus tem um propósito na nossa vida, muito maior na nossa vida. E o que Deus está fazendo nesse momento, nesse tempo de espera, Ele está forjando o nosso caráter, Ele está nos dando força, Ele está forjando a nossa vida para receber tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Será que se José tivesse recebido a concretização do seu sonho aos 17 anos, ele ia se tornar aquilo que ele foi um dia? Será? Deus tem o tempo certo para cumprir as suas promessas em sua vida. Amém? Segunda coisa, qual a dificuldade? Por que nós temos dificuldade de esperar o tempo de Deus? Por falta de paciência. Tem alguém aqui que é paciente? Paciente mesmo? Há um ditado que fala que até a paciência tem limite, né? Já ouviram falar? Paciência tem limite. Às vezes, né, a gente está o nosso filho lá, falando, você vai, tá, calma, paciente. Até que uma hora você bate a mão assim e fala assim: paciência tem limite, né? E você então explode. Gente, paciência significa qualidade de quem não desiste facilmente. É persistência, é perseverança. E sempre quando você ler a palavra paciência na Bíblia, esperar na Bíblia, no contexto original da Bíblia, na língua hebraica, você vai ver essa palavra paciência ligada à espera. Esperar e paciência, elas andam juntos. Gente, eu posso até esperar por um certo tempo, não posso? Como eu falei aqui da consulta médica, nós esperamos 2 horas e meia, esperamos. Mas teve uma hora que o Renan desistiu, falou: não vou mais esperar. Às vezes, nós esperamos em Deus. Eu estou pregando aqui e falo assim: espera o tempo de Deus na sua vida. Tenha paciência, espere, e você vai esperando. Mas a própria Bíblia fala que a esperança demorada enfraquece o coração. E muitas vezes nós não temos essa perseverança em esperar até que Deus venha agir ao nosso favor. E nós então desistimos. Os sonhos se perdem na nossa vida. Muitas vezes nós abrimos mão dos propósitos que Deus tem para nós, porque nós não temos paciência de esperar. Nós tomamos decisões erradas, nós tomamos caminhos errados, porque não persistimos em esperar no Senhor. Salmo 40, 1-3 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Sabe quem escreveu esse salmo? Davi. Numa outra tradução da Bíblia diz assim: eu estava no fundo do poço, eu estava desesperado, eu estava com medo, com lama até o pescoço. O momento da vida de Davi era tão ruim, gente, que eu acho que não tinha como piorar mais.
Mas então ele se volta para Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Deus da vida dele, e ele fala assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele me tirou dessa situação de desespero, de sofrimento. Ele firmou os meus pés numa rocha e colocou um novo cântico nos meus lábios. A nossa natureza humana, a tendência é querer resolver tudo rápido, gente. Tudo rápido, querer respostas rápidas. Mas com Deus não funciona assim. O tempo de Deus não é o tempo do nosso relógio. O tempo de Deus é o Kairos, o tempo favorável do Senhor. Nós precisamos entender que nem sempre virão respostas rápidas à nossa oração, ao nosso clamor, mas nós podemos confiar que Deus é fiel, cuida de nós em todo o tempo. Embora a resposta não tenha vindo ainda, embora você não esteja vendo um escape, Deus está trabalhando ao seu favor. Daqueles que confiam nele, Deus está agindo e Deus está cuidando. Esperar com paciência no Senhor significa deixar que Ele guie a nossa vida e aceitarmos o que Ele tem preparado para nós. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está te vendo. Você não está sozinho, como nós cantamos aqui. Você não está sozinho. Contigo está o braço forte do Senhor. É Ele que vai te sustentar nesse tempo. Enquanto a resposta não vem, Deus vai te manter firme. Deus vai renovar as suas forças. Deus vai te manter vivo. Deus vai te manter em pé. Deus quer renovar a sua fé nesta noite. Olhe para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que luta as nossas batalhas, o Deus que quebra as muralhas, derruba muralhas na nossa vida, o Deus que abre o mar, o Deus que faz o impossível. Ele está aqui e Ele é Deus sobre toda e qualquer situação. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que Ele é o nosso Deus. Amém? O que Deus quer nos ensinar então neste tempo de espera? O que Ele quer nos ensinar? Primeira coisa que eu quero ministrar aqui. Ele quer nos ensinar a aquietar a nossa alma. Quando nós enfrentamos o dia mau, passamos por situações complicadas, difíceis, que vão além das nossas forças, da nossa capacidade. E muitas vezes a nossa luta não é só uma luta externa que vem de fora. Muitas vezes a luta está aqui dentro do nosso coração. É uma luta interna. São dores muitas vezes que nós não compartilhamos com ninguém. São problemas que talvez só Deus saiba aquilo que nós estamos passando. Só Deus está vendo o choro, a angústia, a aflição da nossa alma. E parece que quando nós estamos passando por estes momentos, não há uma pessoa do nosso lado que nós possamos pedir ajuda, compartilhar, e a nossa alma está angustiada, a nossa alma está atribulada. Mas Deus, Ele quer aquietar o nosso coração. Tem uma música que diz assim: acalma o meu coração, Senhor. Nós estamos assim, trabalhando ali no Ministério Infantil, gente. E tem sido um tempo de muito desafio para nós ali no Ministério Infantil. Porque tem chegado crianças aqui, e muitas vezes chegam crianças especiais, e nós não temos uma equipe de professores assim preparada para estar trabalhando com essas crianças. E a gente pergunta, pede conselho. E uma das nossas irmãs aqui da igreja que trabalha em escola, ela falou: olha, quando a criança está em crise, por exemplo, uma criança autista está em crise, ela está muito agitada, muito atribulada e muito nervosa, a gente tira aquela criança daquele ambiente ali escolar e leva para o pátio, e leva para o parque, e ali a gente acalma e aquieta o coração daquela criança.
Por que nós não fazemos uma sala aqui, então, na igreja? Para quando a criança estiver muito agitada, nervosa, a gente leva essa criança para aquele ambiente de calmaria ali, ela quiete um pouco, se acalme, então para que ela possa então voltar ali para estar junto com as outras crianças. E nós estamos ali fazendo uma sala, preparando uma sala para quietar essas crianças. Gente, eu acho que cada um de nós um dia podíamos passar por essa sala. Porque às vezes a gente entra nesse lugar, o nosso coração está tão angustiado, está tão apertado, a gente está tão agitado, que a gente deveria ir para um local e falar para o Senhor: aquieta o meu coração. Talvez esse tempo que você está passando, que parece que Deus não está respondendo, você está numa agitação e não consegue ver o agir de Deus. Jesus, ele ali estava com os discípulos no barco, atravessando ali o mar, e Jesus, sabe o que ele foi fazer? Ele foi dormir. Jesus estava cansado, e ele foi dormir, depois de um dia de agitação. Ele foi aquietar a sua alma, ele foi aquietar o seu coração. Falou: olha, vou aproveitar esse momento para descansar. Até Jesus. E diz que no meio ali no mar, de repente surgiu uma grande tempestade, ventos muito fortes, e começou a inundar aquele barco, e os discípulos então ficaram apavorados. Os discípulos ficaram agitados naquele lugar, e eles correram para Jesus, e encontraram Jesus dormindo. E fala: Jesus, o Senhor não está percebendo? O barco está se enchendo de água, o Senhor não está percebendo que nós iremos morrer desse jeito? Jesus, ele não responde nenhuma palavra para os discípulos. Jesus, ele simplesmente se levanta, ele repreende os ventos, e ele fala para o mar: aquieta-te. E naquele mesmo momento, o mar se tornou calmo. É isso que Jesus quer fazer com a nossa alma, quer fazer com o nosso coração. Aquieta o teu coração, porque eu sou Deus e eu estou cuidando. Retira a preocupação, retira a perturbação, retira da sua mente tudo aquilo que está te levando aí ao nervosismo, ao desespero. Aquieta o teu coração, porque eu estou agindo, a minha mão está sobre este negócio, a minha mão está sobre você, eu irei fazer no meu tempo. Aquieta o teu coração. Salmo 46, 1-3, e depois o versículo 10, diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Aquietem-se e saibam: eu sou Deus. Eu sou Deus, diz o Senhor. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. A Bíblia conta a história, relata a história de Elias, talvez o maior profeta da Bíblia. No momento de grande angústia, Elias tinha experimentado o poder de Deus, o agir de Deus, o derramar de Deus ali. E ele então é ameaçado de morte. E quando ele recebe essa notícia, fala: olha, Jezabel quer te matar, ela vai te matar. Ela não vai sossegar enquanto não te matar. Elias então ele foge para o deserto, e ali no deserto sozinho ele ora e pede para que Deus o leve. Ele pede para morrer. Tamanha era a angústia do coração de Elias, tamanho era o desespero no coração de Elias. E diz que ali Elias entrou numa caverna, e Deus então aparece para Elias, e Deus fala para Elias: sai da caverna e vai para o monte. Eu não te criei para ficar numa caverna,
Eu não te criei para ficar escondido na caverna. Eu não vou falar com você na caverna. Vai para o monte. Gente, que pregação. Que pregação. Muitas vezes a gente vai para uma caverna na nossa vida, a gente se fecha dentro de nós e ali nós ficamos lamentando, chorando por tudo aquilo que nós estamos passando, e nós ficamos questionando, e muitas vezes nós fazemos com Elias, como Elias fez: Senhor, eu quero morrer porque eu não aguento mais. Deus fala assim: saia da caverna. Vai para o monte orar, vai para o monte buscar, vai para o monte ouvir a minha voz, eu vou falar com você no monte. E Elias então sai daquela caverna e ele vai para o monte. E quando ele está no monte, diz que vem um vento muito forte, que tira até as pedras do lugar. Consegue imaginar? Tamanho era a ventania? Mas diz que Deus não estava nos ventos. Depois veio um grande terremoto, que talvez abalou todo aquele lugar, toda a estrutura daquele lugar. E talvez Elias pensou: agora é Deus falando. Mas diz que Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo muito forte, mas Deus também não estava no fogo. E então veio uma brisa suave, uma calmaria. E diz a Bíblia que ali Deus falou com Elias. Sai da agitação, sai do barulho, vai para o monte buscar Deus. Entra no teu quarto e fala com teu pai que te vê em secreto, e em secreto Deus vai responder a sua oração. Entra na presença de Deus, aquieta o teu coração e Deus vai falar com você. Deus não vai falar no meio dessa turbulência que você está. Deus vai falar na quietude do seu coração. Você vai só conseguir ouvir Deus falar quando você aquietar o seu coração. Talvez há uma turbulência dentro de você. Alguém aqui já pegou turbulência, viagem de avião? Gente, é horrível. Quem não passou, ore a Deus para que você nunca passe, quando você estiver numa viagem de avião, por uma turbulência. Quando eu vou viajar, gente, eu já olho a previsão do tempo, para ver se vai chover, se vai dar tempestade, e eu já oro a Deus, eu peço para Deus: Senhor, acalma a tempestade, que na hora que o avião subir não chova, que não haja trovões, que não haja relâmpagos. Não que eu tenha medo de viajar de avião, gente, mas é ruim, não é verdade? Você vai ali, prestes a entrar no avião, e você olha pela janela ali do aeroporto e vê aquele tempo fechado, aquela chuva forte. Não tem como o coração ficar tranquilo, não é verdade? E o ano passado, em janeiro, nós fomos lá para o sertão, e nós de madrugada, a gente sempre viaja de madrugada, e nós estávamos lá, os comissários de bordo passando no corredor, servindo um lanchinho para nós, e de repente a gente vê os comissários lá, só com o carrinho assim, ó, correndo, empurrando o carrinho, guardando o carrinho, e eles sentando nas poltronas, colocando o cinto, e de repente lá o piloto fala assim: senhores passageiros, nós estamos entrando numa área de instabilidade, com possível turbulência, então permaneçam sentados nos seus lugares, fiquem calmos, né? Coloque o cinto de segurança, porque nós estamos entrando numa zona de turbulência. Gente, como é que você fica tranquilo quando o piloto está falando isso para você? Não tem como. E você está ali tranquilo e de repente o avião dá uma tremida assim, ó. Gente, é horrível. E anda mais um pouquinho e parece que o avião vai cair, de tanto que treme. Aí você ora a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E muitas vezes a gente está passando por essa turbulência dentro do nosso coração, gente. Há uma luta, uma aflição ali, e a gente não sabe o que fazer, como vai ser. Mas Deus está falando para nós: aquieta o teu coração para ouvir a minha voz. Aquieta, acalma o teu coração. Lança sobre mim toda a sua ansiedade, lança sobre mim toda a sua inquietação, porque eu tenho cuidado de vós, diz a palavra de Deus. Deus está na sua vida, Deus tem o controle
controle da sua vida nas suas mãos. Nada acontece na sua vida sem a permissão de Deus. Deus tem cuidado de nós. Então aquieta o teu coração. Ele quer nos ensinar. Mesmo no momento de grande aflição, de grandes lutas, acalma o teu coração. Segunda coisa que Deus quer nos ensinar: a depender totalmente dEle. E um dos significados da palavra dependente eu achei fantástico. É o que não consegue se manter sozinho, que vive à custa de outro. Isso é ser dependente. A pessoa não consegue, se largar a pessoa sozinha, ela não consegue viver. Ela precisa da outra pessoa para sobreviver. Depender de Deus é dizer para Ele: Senhor, sem Ti eu nada sou. Sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti eu não consigo viver. Sem Ti eu não sou nada, Senhor. Eu preciso de Ti. Ser dependente de Deus é confiar totalmente nele. É uma entrega total, reconhecendo Deus como Senhor sobre todas as coisas na sua vida. Depender de Deus é se entregar ao seu querer e ao seu efetuar, crendo que Deus vai cuidar de cada detalhe da nossa vida. Nós temos muitos pais aqui, amém? Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Muitos pais, a maioria da igreja. O nosso relacionamento com Deus deveria ser de uma criança recém-nascida com os seus pais, que não faz nada sem a ajuda dos pais. Gente, aqueles que são pais já passaram por isso. A gente vai para a maternidade, tem o filho, e quando a gente chega em casa com o nosso filho, a gente não pega o nosso filho, coloca ali no berço, ou coloca ali numa cama, no lugar, e fala assim: ó, a partir de agora é com você. Se vira. Se tiver fome, tem leite na geladeira, vai lá preparar sua mamadeira. Se tiver com sono, vira aí do lado, dorme. Se tiver com dor, tem remédio ali na caixinha de remédios, toma remédio. Se tiver sujo, levanta, se troca, se limpa. Quem faz assim com o filho recém-nascido? O filho recém-nascido é totalmente dependente do pai. Ele não faz nada sem o pai. O detalhe que nós pais não saímos do lado dos nossos filhos, gente. Eu falava de manhã aqui, o Renan nunca dormiu no berço, gente. Nunca dormiu no berço. Ele era tão grande, gente, que eu já tive que colocar ele direto na cama. Nasceu tão grande, já nasceu criado. E ele nunca dormiu no berço. A Larissa, eu falei assim: não, eu vou ensinar a Larissa desde pequenininha a dormir no quarto dela, no bercinho dela, nada de fazer o que eu fiz com o Renan, né? De ficar lá no meu quarto. Ah, tá frio, vamos trazer ele aqui. Ah, ele está com dor, vamos colocar ele no nosso meio. Ah, ele não está sem sono, vamos trazer ele aqui, né? Tudo era motivo para a gente colocar o Renan no nosso meio ali e cuidar dele. E ele quase não gostava, né, gente? Ali. Com a Larissa eu falei: você é diferente. Mas daí eu comprei um bercinho, daquele tipo chiqueirinho, né? Falei: vou colocar no meu quarto, para quando eu precisar, ela dorme ali, eu coloco ela ali para ela quietar, né? Para ela quietar, ó, cuidado de mãe e de pai, né? Vou trazer ela para a minha presença, ó, ensinamento, gente, Deus é maravilhoso. Vou trazer ela para perto de mim, para ela quietar o coração, depois eu coloco ela no berço dela. Gente, virou uma eternidade, ela dormiu ali até não caber mais, né? Quantos pais, gente, quando o seu filho estava dormindo, principalmente quando está doentinho, e você vê o seu filho muito quieto, e você fica assim, ó, principalmente pai de primeira viagem. Gente, será que ele está bem? Será que ele está respirando? Aí você pega o dedo assim, ó, coloca o seu dedo no nariz, para ver se o filho está respirando, né? Para ver se ele está bem. É o cuidado. Se nós não cuidarmos do nosso filho, gente, a criança morre. Morre de fome, morre de frio, morre de doença. Então a criança é totalmente dependente dos seus pais.
E quando a criança começa a andar, então, nós temos aqui a Marina, temos o Davi, né? São os príncipe e princesinha, que são os mais novos, eu acho, aqui da igreja. Não sei se tem criança menor. Que a gente viu engravidar, viu casar, viu engravidar, viu nascer essas crianças, e agora elas estão na fase que estão andando. Eu não vi o Davi assim, mas sempre eu vejo a Marina. E a gente fica lá na porta da salinha, esperando as crianças para recepcioná-las, né? E a gente está lá na porta. E de repente surge a Marina ali, em cima, né? Na escada, e os pais estão ali. Um está na frente e o outro está do lado. E ela olha assim e para. Acabou de aprender a andar. Sabe quando anda inseguro ainda? Meio caindo. Aí o pai fala assim: vem filha, vem filha. E ela então olha para o pai e ela começa a dar os passos. Daqui a pouco ela para. Aí o pai: vem filha, papai está aqui, vem, vem. E ela então, olhando para o pai, ela prossegue, ela caminha. Gente, que lição que a criança ensina para nós. Nós devíamos caminhar assim, sabendo que Deus está ao nosso lado, Deus está à nossa frente. Embora muitas vezes nós estamos inseguros, muitas vezes estamos apavorados, será que eu vou cair? Será que eu vou conseguir? O pai está falando: pode vir, filho. Pode vir, filho, se você cair, eu vou te levantar. Se você cair, eu vou te colocar de pé. Você não está sozinho, eu estou aqui do seu lado o tempo todo. Pode caminhar, pode continuar, porque eu estou com você. Nós temos um pai bondoso, um pai amoroso, um pai atencioso, um pai poderoso que está olhando para nós e está falando: filho, pode continuar, eu estou com você. Se você tiver fome, eu vi isso de manhã e falei assim para o Vanderlei: vou usar as suas palavras na pregação à noite. Falei para ele: se você está com fome, ele tem o que dar de comer para você. Se você está com sede, ele vai dar o que beber. Se você está sujo, ele vai limpar você, porque ele é Deus, é Pai. Tão somente nós precisamos nos tornar dependentes de Deus. Isaías 41:10 diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. José, ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar, mas a Bíblia fala que ali, como escravo na casa de Potifar, Deus era com ele. José foi lançado ali na prisão injustamente, mas a Bíblia fala que ali na prisão Deus era com ele, e Deus o abençoava, e Deus prosperava toda a obra das suas mãos, porque Deus jamais abandonou José, estava o tempo todo ali, cuidando da vida dele. Ser dependente de Deus é reconhecer que a nossa força está nele, é confiar tanto em Deus, a ponto de se entregar, lançar aos seus braços e dizer: eu não faço nada se o Senhor não estiver comigo. Eu não tomo decisão nenhuma na minha vida se o Senhor não der a direção, apontar o caminho. Quando nós escolhemos confiar em Deus, nós percebemos que nós não estamos sozinhos. A dependência em Deus nos faz entregar os nossos medos, as nossas inquietações, as nossas incertezas ao Senhor e esperar nele. Amém? Então Deus quer nos ensinar a ser essa criança dependente do seu Pai. Senhor, eu não faço nada, eu dependo totalmente de Ti. Tu és por mim, Senhor. Tu és aquele que vai à minha frente, é aquele que adestra a minha mão para a batalha, é aquele que me dá a vitória, é aquele que endireita os meus caminhos, é aquele que põe os meus pés sobre a rocha, no lugar seguro. É Ele. Tudo é Ele, não é o que diz a música? É Ele, por Ele, tudo é Deus na nossa vida. E por último, Deus quer nos ensinar a viver
no tempo dele. O tempo de Deus na nossa vida é o momento que Ele estabeleceu para a realização dos seus propósitos e promessas. Deus, Ele não vai agir segundo o nosso tempo. É por isso que muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente desiste, porque achamos que Deus não está ouvindo, não está falando, não está agindo. Nós não precisamos dar receita para Deus. Muitas vezes, na minha vida eu quis fazer isso. Parecia que eu sabia direitinho o que Deus tinha que fazer para me tirar daquela situação, daquela tribulação. Então, eu dizia para Deus o que fazer, como fazer. Na hora de fazer, falava: Senhor, se o Senhor seguir aqui a minha receita, vai dar tudo certo, Senhor. Tudo vai ser resolvido na minha vida. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. Deus não precisa de receita, porque Ele é soberano. E Ele sabe exatamente o tempo certo de agir na nossa vida, ao nosso favor. Voltando aqui para a história de José. Se nós lermos ali, Gênesis, parece que a vida dele foi uma tragédia. Tragédia em cima de tragédia, né? Um adolescente, vendido ali, maltratado por seus irmãos, jogado no poço, tirado do poço, vendido para a caravana ali, que ia para o Egito, vendido para a casa de Potifar como escravo, ali condenado injustamente, foi para a prisão. Passou na prisão ali 3 anos, gente, preso injustamente. E você pode falar assim: gente, que vida, né? E os sonhos que Deus tinha para ele? Mas Deus nunca chega atrasado, gente. Deus nunca chega atrasado. Deus vai agir no momento certo, na hora certa. Quando José revela ali o sonho para o copeiro, ele faz um pedido. Falou: olha, quando você estiver bem na presença de Faraó, lembra de mim na prisão. Fale bem de mim para Faraó e peça para que ele me tire desta prisão. Gênesis 41, versículo 1 e depois de 8 a 14. Depois de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Nesse sonho ele estava em pé na margem do rio Nilo. De manhã ficou muito preocupado com os sonhos que teve e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e contou-lhes os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Só então o chefe dos copeiros lembrou-se de José. O tempo favorável na vida de José chegou. Tem uma música que é lá da comunidade goiana que fala, né? Chegou a minha hora, chegou a minha vez, né? Chegou a hora da promessa de Deus se cumprir na vida de José. E ele se lembrou de José e disse ao faraó: hoje preciso confessar o meu erro. Certa vez vossa majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do comandante da guarda. Na mesma noite, nós 2 tivemos um sonho. Cada sonho tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou cada um dos sonhos. E aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo e o outro foi pendurado num poste. Então Faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa, se apresentou a Faraó, porque chegou o tempo de restituição na vida dele, o tempo dos sonhos de Deus se cumprir na vida dele. José então foi levado à presença de Faraó. Gente, depois que o copeiro saiu da prisão, passaram-se 2 anos e ele não se lembrou de José.
Mas você consegue imaginar se quando ele saiu da prisão e estava ali na presença de Faraó, ele se lembra do pedido de José? Falou: olha, Faraó, eu conheci um homem, um jovem lá na prisão, um jovem hebreu, e ele contou a história dele, e ele foi acusado injustamente, foi preso injustamente. O Senhor pode fazer alguma coisa por ele? Imagina se o copeiro conta essa história para Faraó, e José então é libertado ali da prisão. Quem seria José no Egito? Um jovem estrangeiro que não tinha ninguém por ele ali, um escravo, um ex-presidiário, gente. Era isso que José ia ser, um ex-presidiário. Foi solto da prisão. Quem iria ouvir falar de José ali no Egito? Seria alguém sem relevância nenhuma. Mas no tempo certo de Deus, no tempo favorável de Deus, depois de 2 anos, ele sai da prisão para se tornar governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. Faraó confiou a José todos os seus bens, e ele dominou sobre reis, sobre pessoas se sujeitaram a ele, a sua família se sujeitou a ele. Havia um plano muito maior de Deus para a vida de José, e tudo o que aconteceu na vida dele foi permissão de Deus. Deus permitiu para cumprir o propósito que ele tinha na vida de José. Talvez José a princípio não tenha entendido tudo o que ele passou, mas ao reencontrar e revelar quem ele era aos seus irmãos, ele disse: não recriminem por ter me vendido para o Egito. Foi Deus que me mandou na frente para a conservação de vidas. Ele tinha um propósito muito maior com a minha vida. Aos 17 anos, Deus deu sonho. Depois de 13 anos, os sonhos de Deus se cumpriram, se concretizaram na vida de José. E José ainda viveu mais 80 anos da promessa de Deus na vida dele. Há um tempo favorável. Deus quer nos ensinar a esperar. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará, diz a palavra. O justo viverá da fé. Nós precisamos confiar que Deus está trabalhando. A resposta à sua oração virá, o milagre virá, em nome de Jesus. Deus é o dono do tempo. O tempo e as estações foram feitos por Ele. A flor não foi feita para nascer no inverno, porque se a flor nascesse no inverno, iria se queimar. As folhas foram feitas para cair no outono, porque tudo tem o seu tempo. E nós precisamos respeitar os tempos e as estações de Deus. A flor irá chegar no tempo certo. As folhas irão cair no tempo certo. O verão virá no tempo certo. O inverno virá no tempo certo, porque Ele é o Senhor do tempo e das estações. Se ainda não aconteceu, se a resposta não veio, se o milagre não veio, porque não chegou o tempo favorável de Deus na sua vida, mas pode ter certeza, o socorro de Deus virá sobre você. Tão somente precisa esperar o tempo favorável do Senhor. Por último, eu gostaria de ler 2 Pedro 3, 8, 9. Quando eu terminei de pregar hoje de manhã, acabou o culto, uma pessoa me chamou e falou assim: ó, eu posso falar 1 minuto com você? Eu falei: claro. E essa pessoa falou assim para mim: essa palavra que você pregou hoje, Deus me deu há 25 anos atrás. Um momento muito difícil na minha vida, e eu orei ao Senhor, e Deus falou comigo. E Ele falou assim: olha, o que me sustentou foram 10 anos de luta,
10 anos de angústia, 10 anos de sofrimento. E o que me sustentou nesses 10 anos foi essa palavra do Senhor. 2 Pedro 3, 8 e 9. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Deus é o Senhor dos tempos. Embora nós não estejamos vendo, o que Deus fala para nós hoje é que Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está, o céu não está em silêncio. Deus está trabalhando. Deus está fazendo, você não está fazendo, não está vendo, mas Deus está fazendo. Chegará o tempo em que as promessas de Deus vão se cumprir. Virá o tempo de abundância sobre a sua vida. Virá um tempo de resposta sobre a sua vida. Virá um tempo de restituição sobre a sua vida, de restauração. Virá um tempo de milagre sobre a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então somente nós precisamos aprender a esperar o tempo favorável do Senhor, para que Ele possa vir com a resposta que nós tanto almejamos, tanto nós pedimos. O louvor vai ministrar esse cântico, e eu quero convidar você. Se Deus falou com você aqui nessa noite, talvez você entrou aqui nessa turbulência, talvez você entrou aqui com seu coração agitado, talvez você entrou aqui desanimado, desesperado, como Davi estava um dia. Talvez as suas lutas não sejam lutas externas, como eu falei, são lutas internas. Talvez você tenha chorado sozinho por muitas vezes. Talvez você se sinta solitário muitas vezes. Mas Deus, essa noite, fala para você: você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu não te abandonarei. Eu não te deixarei sozinho nessa guerra, nessa luta. Eu vou estar com você. Eu queria convidar você aí no seu lugar a ficar de pé. Ficar de pé, levante e fica de pé. Se Deus falou com você nessa noite, fique de pé e adore a Deus. Cante conosco esse cântico.